Boa noite, amigos. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Estamos aqui na 87,9 FM, a rádio da região norte de Natal e de toda a região, né? Para mais uma audição e edição do Pod Rádio, o programa de entrevistas, de bate-papo sobre as histórias de sucesso dos parceiros Vitrine ao longo dos anos. E nessa primeira etapa eu tenho a satisfação, tenho o prazer de ter aqui conosco na bancada mais famosa da região norte de Natal, da 87 FM, um casal de empreendedores que eu tive a satisfação de conhecer recentemente através dos eventos Vitrine, o Isaías Sabino, da Sincronia, juntamente com a Edmara Soares. Vou nem dizer que é da Sincronia, que ela faz tanta coisa que eu não sei nem se é da Sincronia apenas. Boa noite para você, primeiramente, Isaías. Boa noite aos ouvintes da Zona Norte FM, boa noite a todos que estão também nos assistindo aí pelo YouTube e pelo Instagram do Vitrine RN. É um prazer estar aqui e Deus abençoe vocês que estão na sintonia. Você, Edmara, você tem facilidade de falar, que eu já percebi, né? Boa noite para você, viu? Muito boa noite a todos os ouvintes, desse programa que está sendo um sucesso, badalado só quem é. E é um prazer do Vitrine, né? Exatamente, é um prazer enorme estar aqui. Gente, eu sei que vocês têm uma história fantástica, já ouvi, já li também lá nos Instagrams de vocês, e o público vai ter a oportunidade, obviamente, de mais uma vez, para quem não conhece ainda, conhecer através desse bate-papo que foi criado para os nossos parceiros, para os parceiros Vitrine RN. Mas para a gente começar, para a gente iniciar, eu gostaria de saber de vocês dois, de forma individual, né? Um pouquinho de um pouquinho de outro. Qual a origem de vocês? Vocês são de Natal, de São Gonçalo, são do interior do estado, de outro estado? Fala um pouquinho pra gente. Eu sou natalense, nasci aqui em Natal, na Zona Norte, e tudo na minha vida foi por aqui e estamos aí, tá uma batalha. Na batalha, né? Você, Edmara? Eu também sou aqui da Zona Norte, nascida e criada aqui no Nossa Senhora da Apresentação, e depois que nos casamos, que a gente foi morar em São Gonçalo e a cidade nos acolheu muito bem e amamos morar em São Gonçalo. Muito bem, não está no nosso script, mas eu vou perguntar para vocês como vocês se conheceram. Na igreja. Faz parte de uma historiazinha. Como é que foi? Quem paquerou quem aí? Hein? Isaías me paquerou. Rapaz, Isaías quietinho desse jeito, caladinho desse jeito. Nós nos conhecemos na igreja, nós somos de igreja, né? Porém, a nossa juventude inteira foi participando de igrejas vizinhas, mas não nos conhecíamos. E quando chegou o momento certo de nos conhecer, foi assim muito rápido. Nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos, tudo em um ano. Uma forma bem saudável de se conhecer um pouco mais antigamente, né? Vamos chamar assim de antigamente, que era coisa saudável, igreja, mas escolas, antigamente faculdade. Não, foi logo aí. Me sinto velha. Não, mas comparando com os anos atuais, não tem mais isso, né? Exatamente. As pessoas de fato se conheciam no dia a dia, ou no trabalho, ou na escola, ou na igreja. Hoje não tem mais isso. Hoje eu já quero, já levo. É assim, não é verdade? Verdade. Muito bom. Vamos dar início oficialmente aqui para as perguntas oficiais, né? Okay. O que vocês dois faziam antes de começar a empreender? Não conta ainda aquela história lá de início de Sincronia, não. Vocês faziam o que antes? Trabalharam para alguém até decidirem empreender? Eu já fiz tanta coisa, eu já fui vendedor de loja, já fui taxista, mas desde criança sempre tive essa visão de empreender. Acho que por incentivo da minha mãe, sempre procurou nos ensinar a batalhar, procurar a sustentar a gente mesmo, né? Até quanto tempo durou mais ou menos o seu estágio, vamos dizer assim, antes de empreender, trabalhando para os outros? Demorou quanto tempo da sua vida, mais ou menos? A partir do momento, foi quando a gente casou que já deu início a gente montar o nosso próprio negócio, né? De trabalhar para a gente mesmo, mas sempre trabalhei para outras pessoas. Mas essas outras pessoas, você passou mais ou menos quanto tempo trabalhando para elas? Trabalhei bastante, fui motorista também, né? São vários empregos que a gente passou, então não sei definir. Exatamente. É exatamente isso. E você, Edmara, trabalhou com o que antes de empreender? Assim como Isaías, a minha inspiração também é minha mãe, que é uma empreendedora nata. E eu acho que o empreendedorismo ele tá na veia, né, da gente quando nasce. Eu desde criança eu sempre fazia alguma coisa para vender. Eu sempre queria vender alguma coisa. Minha mãe costurava, fazia bolsinhas de estojo escolar,
e eu pegava os ganchos dos estojos e levava para vender na escola. Então eu sempre gostei de empreender. Eu queria comprar uma impressora, aí eu comprei a impressora parcelada, mas aí eu fazia dela 1001 utilidades, escaneava antigamente as fotos, né, para colocar em um CD, e era uma forma que eu tinha de ganhar dinheiro. Eu sempre me virei assim. E depois comecei a trabalhar, já trabalhei em loja de locação de roupas, já trabalhei, aí comecei para pagar minha faculdade, fui trabalhar de caixa em uma loja. E terminei minha faculdade e me apaixonei pelo comércio. Eu gosto muito até hoje de conversar com as pessoas, de atender cliente, de resolver problemas. E eu não me via em sala de aula, eu me via no comércio. Entendi. Eu, quando conheci o Isaías inicialmente, né, antes que você, através de uma parceria que a gente fez e que deu certo, eu sempre vi a Edmara, viu, Isaías, ela muito quietinha na dela, mas depois que eu passei a vê-la em exibição, como fosse num cinema, eu digo, rapaz, a coisa é totalmente o contrário do que eu imaginava, assim, entendeu? Falante, fala bem, se expressa bem em público, comanda mesmo as situações, né? Agora, gente, vamos começar aqui um pouquinho agora. Olha que história interessante, inspiradora, inclusive. Eu já li algo sobre vocês. Me contem agora como teve início o empreendimento de fato através da Sincronia. Eu sei que tem uma história antes. Conta um pouco dessa história antes, que teve um casamento aí, teve uns refletores na história aí. Me conta um pouquinho dessa história. Deu início ao casamento da gente, né? Eu confesso, quando a gente foi casar, ela estava sem trabalhar e eu também. Ela até tinha desistido dessa ideia de fazer a festa. Mas aí eu insisti e eu acabei comprando 4 par LEDs, consegui algum material emprestado com os amigos e eu montei a nossa festa, né? E aí eu vi a oportunidade de poder trabalhar com isso. Foi onde deu início a Sincronia. Muito bem, espera um pouquinho agora a sua versão aí sobre esse fato. Bem interessante. Foi exatamente dessa forma. Vocês uniram o útil ao agradável. Foi. A gente já tinha o desejo. Quando eu conheci Isaías, ele já tinha o esboço de como seria a empresa dele. Ele já tinha tudo arquitetado. Ele já tinha o desenho da logo, ele tinha o rabisco, né? Isso. Tinha um rabisco da logo da empresa. Tinha tudo. Ele dizia que um dia queria trabalhar justamente com isso, com locação de som, essas coisas. E só que a gente, tipo assim, tinha a ideia, mas não sabia como começar. E quando a gente foi casar, ele comprou esses 4 paletes. Um amigo emprestou outros, não foi, Isaías? Emprestou outros e a gente conseguiu montar a festa. Lógico que a festa não só tinha isso, né? Aí chegou uma pessoa, abençoou com doce, outra abençoou com um bolo. Muitas doações. Foram muitas doações e no final deu tudo certo. Inclusive Bianca foi quem, do meu vestido, minha mãe conseguiu alugar e foi lá, através dessa locação, que eu conheci Bianca, nos tornamos grandes amigas e hoje parceiras, né? De negócios. E foi a partir do nosso casamento. Aí a gente alugava, depois a gente começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, Isaías também estava trabalhando. E nossos custos mensais não podiam ultrapassar o meu salário, porque era bem pouquinho. Aí a gente tinha que economizar tudo, porque o que alugava, os LEDs que alugava, a gente ia investindo novamente. Entendi. Alugava os 4, e depois foi comprando mais, comprou mais 6, Isso. e depois foi comprando mais, e quando a gente viu, não conseguia nem contar direito o que a gente era tinha. isso aí de vocês, ainda assim? Nos casamos em 2014. 2014. Haja história, né? Tem bastante história. Tem uma estrada longa já aí percorrida. Agora, você lembra quem foi o primeiro ou quem foram os primeiros clientes de vocês? Eu vou ser sincero, uma das primeiras clientes que foi Jane, da Vitória Produções. Amiga também de Bianca, minha parceira. Isso. Né? Eu confesso, foi uma das primeiras clientes que começou a alugar o material de gente. E aí foi que eu vi a oportunidade de expandir, né? Por coincidência, ela estava ou não no casamento de vocês? Não, Tava Júnior e Jane tava. tava só Júnior. Tava só Júnior, é isso. Tinha alguém ali que estava observando, que observou de fato, não é verdade? Isso. Aí eu me pergunto, depois que vocês começaram a locação de fato, quanto tempo durou para vocês estarem mais ou menos prontos de equipamentos para prestar o serviço para festas? Ou foram aos poucos, uma coisinha aqui, uma coisinha colar? Foi aos poucos. A gente foi adquirindo outros serviços e a gente começou só com a iluminação. Hoje a gente tem vários outros serviços dentro da empresa. Edmara, quanto tempo levou para que vocês estivessem assim, digamos, agora a gente pode buscar voos mais altos, festas maiores? Quanto tempo depois que vocês começaram a locação, você de fato bateu os pés assim, disse, agora nós podemos abraçar coisas maiores? Eu acho que esse momento não teve. A empresa foi crescendo
E quando o Isaías começou a pegar, tipo, 2 eventos em um final de semana, aí ele já se aperreava. Aí passava a noite sem dormir, que não ia dar certo. Dá certo, homem, vai dar certo. Faz uma, depois montar outra e vai dar tudo certo. Não, pô, e ficava nervoso, aquele nervosismo. E foi quando a gente começou a ver que, tipo, conseguia fazer 3 festas, 4 festas em um final de semana e dava certo. E depois, quando surgiu outro evento maior, aí já se aperreava de novo. Mas você não conseguiu fazer 3 eventos em um final de semana? E assim, aí até hoje parece que a ficha não caiu ainda, né, Isaías? Porque quando vai ter um evento assim de grande porte, ele ainda fica naquele nervosismo, ansioso. Porque a gente trabalha com sonhos. Então nada pode dar errado no nosso serviço. Porque às vezes um LED queima, um varal de lâmpada queima, uma caixa de som não funciona, e aquilo ali acaba interferindo naquele sonho, porque as pessoas vivem, se planejam anos, tem gente que é anos de planejamento para que aquele evento dê certo. Então o nosso trabalho ele tem que sair perfeitinho no dia, não pode dar nada errado, e isso gera aquele nervosismo na gente. É verdade, você falou assim em Isaías ficar assim meio preocupado, meio elétrico, digamos assim, mas no dia a dia, na prática, para quem olha para ele, para quem o conhece, não vê nada desse desespero, né, dessa pessoa acelerada, ele é muito calmo, tranquilo. Isso vem de quê? Isso é a origem de quê? Familiar? É você mesmo? É o quê? Um autocontrole? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Porque nós dois passamos por um episódio lá em Ceramik, que se eu tivesse no lugar dele, eu tinha acabado tudo, tinha vindo embora. Comentários, viu? Sem comentários. Que situação. Foi verdade, viu? Aí eu digo, essa calma faz parte mesmo do segmento de evento, tem que ser calma assim, eu tenho que ser mais elétrico. Eu fico esperando o momento de terminar. Ali terminou, deu certo, esquece isso aí. Vocês vivem literalmente trabalho ou tem vida própria? Não, a gente trabalha muito, isso aí a gente não pode nem omitir. Trabalhamos muito, o nosso dia começa muito cedo e termina bem tarde, mas a gente tem uma filha também com 6 anos, Isadora, que é a gerente da empresa. E a gente em todas, viu? E a gente tem que tirar um tempo também para dedicar a ela, porque senão a infância dela tá passando muito rápido, e se a gente não abrir mão do nosso trabalho assim por algum momento, tiver um momento de lazer para aproveitar com ela, a gente vai perder isso aí. É verdade, a essência, né? Exatamente. A criança naquele momento dela. Diga-me uma coisa bem, eu pergunto sempre aqui a todos que passam por essa bancada, o sucesso ele não chega para ninguém do dia para noite, né? A não ser quem nasce em berço de ouro. Na verdade que não precisa estudar, não precisa fazer nada, já nasceu com a herança. Nessa trajetória de vocês, enquanto sincronia, houve algum momento assim de dificuldade que você, por um acaso, imaginaram um falar pro outro, ô Isaías, então amor, isso não vai dar certo pra gente, a coisa tá meio complicada de dar prosseguimento, não aconteceu quando isso? A gente percebe que não tá dando certo daquela forma, a gente tenta o plano B. O plano B, mas nunca passou na minha cabeça em desistir, não. Mas um momentos assim meio tensos, meio de acho que é natural para todo mundo que trabalha, tem um momento difícil, né? Mas nunca passou pela minha cabeça, e acho que pela de Mara também, de desistir, não, porque eu tenho orgulho do que eu faço. Cada evento me divirto e sou feliz pelo trabalho da gente. E até já teve, completando, né, a resposta dele, e até já teve. Sim. E até já teve um momento em que a gente achou assim que a sincronia talvez fosse dar uma parada, né? Fosse desacelerar. Foi um momento que a gente estava crescendo bastante, mas aí veio a pandemia. E foi quando causou aquela preocupação, tipo, agora não vai ter mais eventos e aquele embaraço todo. Só que foi o melhor momento, porque as pessoas aproveitaram mesmo a pandemia para fazer festa. Se fecha dentro de fazer. Naquele momento era melhor morrer se divertindo do que sem nada. E até festa escondida a gente foi fazer e, tipo assim, eram as melhores festas, porque as pessoas estavam aproveitando como se não houvesse amanhã. E foi muito bom a pandemia pra gente. Claro, toda a fiscalização foi. Já tá sendo contratado, né? Muito bem, Sincronia é uma empresa de nome e de renome aqui a nível de Natal e Grande Natal. Falem pra gente o que tanto vocês oferecem com a Sincronia. Hoje nós trabalhamos com Falem tudo, não esqueçam nada. Sonorização, iluminação, piso Paris, plataforma 360, as placas de neon. Hoje temos DJ também nos nossos pacotes. É você que é o DJ? Não. A gente tem um parceiro que é o Lucas Cartola, ele sempre está junto com a gente. E a gente planeja outros empreendimentos dentro do segmento. Agregando valor, isso, agregando valor. Eles querem hoje a gente coisa aí?
Hoje não, hoje a gente tá, o Mara deu início e a Sincronia tá dentro, que é um projeto Brilhe com Elas, que ela pode explicar bem melhor sobre isso aí, vou chegar lá. Eu vi e me surpreendi, né? Só que teve aquele filme, Esqueceram de Mim, né? Eu mandei o convite. Essa pergunta é individual para cada um de vocês. O que é ser empreendedor para vocês, aí, primeiramente? Ser empreendedor para mim é enxergar oportunidade em situações, oportunidade de negócio, né? Aí tem gente que não enxerga. Às vezes eu enxergo em outra pessoa, ela tá perdendo de ganhar, ali não consegue enxergar que pode ganhar ali naquela oportunidade. E eu vejo isso. Eu acho que empreendedor é enxergar essas oportunidades. Você é um cara muito parceiro, inclusive, né? Quando eu descobri, por consequência do aniversário de Daisy na época, né? Lá no Chácara Hall, a gente começou a se conhecer e propor parcerias, e a coisa de fato deu certo. E para você, o que é ser empreendedora? Eu sei que você não é apenas empreendedora, depois eu vou chegar lá também. Eu converso muito com Isaías e é realmente isso. Empreender, eu falo que está no sangue. Então a gente vê oportunidades onde as pessoas não veem. Geralmente quem está acomodado não vê a oportunidade que tem. Às vezes as pessoas têm talentos incríveis, mas não conseguem enxergar isso. E meia horinha de conversa, quando a gente tem a oportunidade, tanto eu quanto o Isaías, de mostrar aquela pessoa, né? Olha, você tem isso aqui, você consegue fazer isso, você é um empreendedor, você tem como ganhar dinheiro através disso. E muitas vezes a pessoa, caramba, nunca parei para pensar. E tem gente que já abriu empreendimentos através de um bate-papo, né, Isaías, com a gente. Abriu e depois fica assim, caramba, naquele dia aquela conversa mudou, virou a chave. Eu sabia fazer isso, mas eu não imaginava que eu poderia fazer isso. Então, empreender, no meu ponto de vista, está no sangue. Mas aí a gente pode despertar isso aí também em outras pessoas, né? Eu imagino, pelo que vocês estão falando aqui pra gente, que empreender para vocês não é uma missão das mais difíceis, né? Não. Até porque vocês se divertem sendo empreendedores, empreendendo, é isso? Realmente, eu admiro aquilo que eu termino de fazer, eu fico admirando. Não é pelo dinheiro, eu acho bom fazer o que eu faço. Vocês residem mesmo lá no Bairro Jardins, atualmente ou não? Sim. Ou apenas empreendem lá? Não, a gente mora lá também. Bom, no Bairro Jardins, como eu já tive a oportunidade de promover 2 eventos lá do Vitrine, o Top Marcas, eu vejo que ele é hoje, digamos, o bairro principal de São Gonçalo do Amarante. Ele tem uma vida própria, né? Uma vida própria, uma vida pujante, inclusive, principalmente da vida empresarial. Tem uma quantidade de comércio. Você encontra lá hoje. Hein? Tudo que você quer, você encontra. Encontra de tudo e de boa qualidade, inclusive. Boa qualidade. Agora para você, Edmara, eu percebi, me corrija se eu estiver falando besteira aqui, mas confirme se eu estiver falando a verdade. Você não apenas empreende com Sincronia e tem um emprego paralelo, um trabalho paralelo, é isso? Isso. Fala um pouquinho desse trabalho, como é que você concilia? É difícil, mas tá dando certo. Eu gerencio uma loja bem conhecida aqui no Rio Grande do Norte, que é a Amazonas Decorações. Antiga, inclusive. Isso, essa loja tem a minha idade, né? 36 anos no mercado potiguar. E desses 36 anos, 15 anos eu estou lá. E foi lá que eu comecei a trabalhar como caixa para pagar minha faculdade. E eu vi que eu gostava daquele negócio. Hoje eu posso dizer que eu trabalho lá na Amazonas por fidelidade aos proprietários que me confiaram de estar lá, né? Que eu entrei como caixa, e de caixa fui crescendo dentro da empresa. E tipo assim, eu amo, como o Zé falou, eu amo o que eu faço lá. Então eu vou trabalhar todos os dias com muito prazer, acordo muito feliz para ir trabalhar. E lá eu estou empreendendo, porque todos os dias eu tenho que ter novas metas, eu tenho que ter uma visão tipo à frente dos funcionários, que é para poder a gente atingir as metas da empresa, alcançar novos clientes. Enfim, eu estou empreendendo lá, mesmo eu sendo CLT, eu estou empreendendo sendo CLT também. Muito bom. Você, Isaías, a que você atribui o sucesso da Sincronia? Acho que eu não posso dizer que só a gente, né? Acho que tanto a mim quanto a Mara, o sucesso da Sincronia é de prestar o serviço de qualidade. Né? Você, na sua opinião, o sucesso que vocês são hoje, né? É através de quê? Em função de quê? É através do nosso companheirismo
E isso mesmo, porque a gente presta um excelente serviço. Por fazer esse serviço com tanto amor, eu acho que as pessoas sentem, né? E geralmente os nossos clientes já são clientes recorrentes. A gente faz o aniversário de uma pessoa, aquela pessoa ali, anos depois vai casar, já nos convida para fazer o casamento. Às vezes faz um casamento, a pessoa já nos convida para fazer o aniversário do filho. Então a sincronia ela vai sendo indicação. Temos os nossos parceiros, as cerimonialistas, as nossas amigas donas de espaço, donas de lojas de locação. Então tudo isso tem que ter uma parceria. Não é só a sincronia, não é só Mara e Isaías. São os nossos amigos que lembram da gente de indicar. Já fechou a iluminação? Já tem um som? Não, tem uma pessoa muito boa ali. E nos indica e da mesma forma a gente vai indicando também. Já tem um espaço, já tem um bolo, já tem aquilo. Show de bola. E assim. O tempo passa rápido aqui. Muito rápido. Tá tão bom a conversa. Coisa bem chuta, pra gente ficar com vontade de quero mais. Para um pouquinho em rápidas palavras sobre aquele belíssimo evento que você estava, eu acredito que você estava à frente juntamente com outras pessoas, que aconteceu recentemente lá no Jardins. Pronto. O evento é um encontro Brilhe com Elas, tem um Instagram também, depois vocês já seguem. O Brilhe com Elas é um encontro de mulheres empreendedoras. A princípio começou numa pequena reunião na minha casa com 13 mulheres. Aí daí a gente viu que ficou outras amigas minhas interessadas em participar. E aí eu disse, vamos abrir umas inscrições, e abrimos para fazer um evento para 40 mulheres, essas 40 deu mais de 90. E foi um sucesso total. Hoje nós já temos o Sebrae como nosso parceiro, temos vários empreendimentos lá do bairro também se tornando parceiro do nosso projeto, e o próximo já está marcado, que será 26 de maio, e vai ser também lá no bairro Jardins, e queremos aumentar a quantidade de mulheres inscritas nesse evento. Vamos aproveitar nós dois juntos aqui, vamos mandar aqui a intimação para a Lucimara, viu? Para no próximo programa ela vai estar aqui, já vou dizer, juntamente com a Ana Carla do Purim. São as duas, hein? Lá do bairro Jardins. Nossas parceiras e amigas. Gente muito boa, de melhor qualidade. Gente, chegamos ao final aí do nosso tempo, né? Daqui a pouco teremos a segunda atração, vamos dizer assim, né? Mas os microfones aqui da 87 e do Vitrine Reino para suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui expor nossos trabalhos, nossos serviços, e Mara dá continuidade aí. Eu já sou mais, eu falo mais. Eu agradeço muito essa oportunidade, né, o senhor ter nos convidado. Eu vejo que, tipo assim, o senhor tem uma admiração grande por nosso serviço, e a gente tem também pela sua visão, né, uma visão de águia. Empreendedor é isso, tem que ter aquela visão de águia, tipo, enxergar as oportunidades. E assim, esse programa está sendo um sucesso. Nossas amigas já estavam nos falando, Bianca veio aqui, eu disse, caramba, que programa legal. E eu não imaginava que eu ia vir aqui também para falar com o público, falar com vocês e mostrar o nosso serviço. Então eu peço a vocês que estão assistindo agora, já vai lá no Instagram, segue a Sincronia _produções, sem o cedilha e sem o tio. Segue também o Brilhe com Elas _, e vocês vão ficar por dentro de todas as novidades que estão vindo por aí.